Com a retomada dos fundos imobiliários de shopping no pós-pandemia, esse segmento voltou aos holofotes dos investidores e entregou um retorno médio de 23% no ano de 2023. O XPML, por exemplo, está pagando rendimentos mensais cada vez maiores. Em 2021, ele distribuiu R$ 5,43 por cota e em 2023 esse valor foi de R$ 9,99 por cota. E o mesmo tem se repetido com vários outros fundos. O VISC11 saiu de uma renda passiva de R$ 6,02 por cota em 2021 para R$ 10,62 por cota em 2023. O HSML11 saiu de R$ 5,11 por cota para R$ 8,86 por cota e o MOL11 de R$ 6,54 por cota para R$ 9,65. Mas será que esses bons resultados vão se manter agora em 2024 ou não? Quais são as expectativas para os fundos imobiliários de shopping centers? Eu me chamo Thiago Bozo, sou especialista em fundos imobiliários aqui no Tio Fis. E eu me chamo Matheus, especialista de fundos imobiliários aqui no Tio Fis. E nós acreditamos que os fundos de shopping são indispensáveis em qualquer carteira. Eles fazem parte da espinha dorsal que toda carteira precisa. E por conta disso, são o tipo de fundo imobiliário que sempre vale a pena investir. Antes de entrar de fato no assunto, deixa eu te contar uma coisa. Os shoppings são um dos 5 principais segmentos que todo investidor deve ter na sua carteira se quiser ver sua renda passiva crescer com segurança. E nós vamos fazer um evento online gratuito de 4 aulas ensinando justamente como montar uma carteira diversificada que gera excelentes rendimentos e investindo nos melhores fundos imobiliários para 2024. Esse ano marca o início de uma nova era no mercado de fundos imobiliários e você precisa estar preparado para aproveitar esse novo ciclo de mercado. Então eu te recomendo fazer o seguinte: pausa esse vídeo, toca no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo e garante a sua vaga agora mesmo nesse evento exclusivo. É bem rapidinho e eu te garanto que você não vai se arrepender, porque o nível de conteúdo que vamos te entregar nesse evento é extremamente alto. Toca aqui, se inscreve e depois volta para o vídeo. Fez isso? Massa, então vamos nessa. Durante a pandemia, com o fechamento dos shoppings e o crescimento do e-commerce, muita gente desenvolveu um certo receio de investir nesse tipo de fundo imobiliário. E esse receio possui uma base lógica. O e-commerce brasileiro, de fato, lidera o ranking mundial de crescimento. Segundo o balanço conduzido pelo Cupom Válido, o Brasil, líder no ranking de crescimento em vendas virtuais, com 22,2% no ano de 2022. Além disso, a expectativa de expansão é de 20,73% ao ano entre 2022 e 2025. Com isso, o e-commerce do país está à frente de mercados como Argentina, Turquia, Rússia, Índia, África do Sul e México. O que nós vivemos durante a pandemia realmente foi um grande baque para os fundos de shoppings. O mundo parou e todos os shoppings foram fechados. Nessa época, muitos jornalistas, estudiosos e investidores também passaram a projetar cenários futuros de incerteza para o mercado de shopping centers. Alguns mais radicais chegaram até a questionar o modelo de negócio de um shopping, cogitavam a possibilidade dos shoppings serem extintos ou perderem a relevância na nossa sociedade. Essas críticas, em sua grande maioria, foram pautadas por um cenário que nós já vivíamos, de um crescimento relevante no e-commerce, e que se intensificou muito com a pandemia. Como os shoppings estavam fechados, todo mundo comprava pela internet. Mas o que nós temos hoje em 2024 é um cenário bem diferente do que os mais pessimistas projetaram no auge da pandemia. As coisas já voltaram ao normal e os shoppings estão mais fortes do que nunca. Desde o início de 2022, nós estamos observando um movimento crescente na frequência de público e também nas vendas dos shoppings. Com o cenário macroeconômico que nós estamos vivendo hoje, de queda da Selic, esse fator tende a ser ainda mais potencializado, porque com juros menores, as pessoas consomem mais. E nesse cenário, os fundos de shopping e os fundos de varejo se beneficiam bastante. Não é à toa que os fundos de varejo também se valorizaram bastante em 2023. Então o cenário que nós temos é esse, uma recuperação. Os shoppings se recuperaram do cenário caótico da pandemia e provaram que as crenças estavam equivocadas, porque eles continuam fazendo parte do dia a dia do brasileiro. Isso por si só já agrega ao investimento um fator de solidez que antes poderia ser uma dúvida. Se alguns investidores tinham dúvidas do futuro dos shoppings no pré-pandemia ou durante a pandemia, muito provavelmente essas dúvidas elas não existem mais, porque nós superamos a pandemia e os shoppings estão mais fortes do que nunca. Os grandes fundos imobiliários do segmento, inclusive, estão entregando rendimentos superiores aos do pré-pandemia, como eu te mostrei. Ou seja, não só se recuperaram, como se beneficiaram de toda essa situação. Isso traz um fator de solidez e uma projeção futura positiva para o investimento nesse segmento. Ele mostrou que um possível risco que muitos imaginavam, na realidade, não se comprovou. Então isso agrega mais qualidade e diminui o risco futuro do investimento. E, consequentemente, as pessoas aceitam pagar mais por um investimento de maior qualidade. Isso ajuda a explicar a grande valorização que nós estamos vendo. Então, mesmo com o crescimento do e-commerce, é óbvio que isso está longe de significar que os fundos imobiliários de shopping center estão ameaçados, como muitos passaram a acreditar. O e-commerce não vai destruir a utilidade e a presença do shopping center na vida do brasileiro. Os shoppings são organismos vivos que estão constantemente se adaptando aos hábitos de consumo da população.
e mesmo com toda essa expansão do e-commerce, seguem apresentando resultados cada vez maiores, inclusive maiores do que os resultados pré-pandemia. O ano de 2023 é um grande exemplo. Muitos pensavam que a pandemia decretaria o fim dos shoppings, e eles se reinventaram e bateram recordes de resultados no ano passado. Para você entender a magnitude do que eu estou falando, os shoppings bateram 194,7 bilhões de faturamento no ano de 2023. Faculdades, academias, clínicas e outros estabelecimentos de frequência diária que geram recorrência de visita estão sendo firmados em shoppings e os resultados estão sendo muito positivos. A cultura brasileira em si, de certa forma, estimula bastante esse desenvolvimento. Num país como o Brasil, em que os shoppings estão enraizados na cultura, não só como praça de comércio, mas também ambientes de lazer e socialização. Sinceramente, é irreal desconsiderar a presença do shopping centers. O seu papel como investidor inteligente não é ceder às narrativas apocalípticas do que os shoppings vão morrer. Pelo contrário, o seu papel é enxergar essa oportunidade e aproveitar. Os fundos shoppings eles são extremamente perenes, estão consolidados na cultura brasileira e já demonstram uma alta capacidade de adaptação. Se você olhar para o shopping de poucos anos atrás, vai perceber que era uma estrutura muito diferente do que temos hoje. Como eu te falei, o shopping é um organismo vivo, ele se adapta às novas demandas sociais, culturais e consegue gerar valor para os investidores. Hoje em dia, com suas academias, faculdades, clínicas, os shoppings eles funcionam muito mais como centro de serviço do que como apenas uma praça de comércio. É por conta desse poder de adaptação que os shoppings estão batendo recordes de resultados e entregando muita renda passiva para os cotistas. E obviamente, existem outros fatores que também contribuem para o crescimento dos shopping centers. O Brasil é um país muito quente e com nível de violência relativamente alto. O shopping, por normalmente ser um ambiente mais seguro e climatizado, acaba funcionando como um polo de socialização para as pessoas. É normal você ir ao shopping para comprar alguma coisa ou resolver algum problema e encontrar com um grupo de adolescentes passeando. É algo cultural aqui do Brasil. Então, é por isso que eu acredito que os shopping centers eles devem se manter e, inclusive, multiplicar os seus resultados ao longo de 2024. Afinal, você tem um cenário muito positivo, a soma de uma superação de um momento de dificuldade com um cenário macroeconômico que incentiva o consumo através da redução dos juros. É por isso que os shoppings estão se valorizando mais do que o dobro da média do mercado de fundos imobiliários, o que não é nada fora do que estamos habituados. Os shoppings no Brasil sempre tiveram um histórico de desempenho acima do PIB e um crescimento médio de faturamento, mesmo nos cenários mais adversos. Isso é uma característica clara de resiliência no segmento de shopping centers. Inclusive, vem crescendo a passos largos nos últimos anos. Nós praticamente dobramos o número de shoppings no país nos últimos 10 anos. E isso só tende a crescer, porque os fundos estão cada vez mais fazendo aquisições e emissões de novas cotas. Então, as nossas perspectivas para os fundos de shopping em 2024 são tão boas e talvez até melhores do que 2023. Você deve sim ter fundos shoppings na sua carteira de fundos imobiliários. Esse é um dos 5 principais segmentos que devem compor a espinha dorsal do seu portfólio. E se você quiser entender mais sobre a espinha dorsal, descobrir quais são os outros 4 segmentos e construir a sua carteira da forma certa para gerar uma renda passiva sólida, segura e crescente, eu tenho um convite para te fazer. Do dia 1º ao dia 7 de abril, nós vamos realizar o evento A Nova Era dos Fundos Imobiliários. Serão 4 aulas 100% online gratuitas para te ensinar tudo o que você precisa saber para montar sua carteira de fundos imobiliários e começar a receber uma renda passiva sólida e que cresce a cada mês. E principalmente, preparada para esse novo ciclo imobiliário que estamos vivenciando, marcado pela queda da Selic. Aqui na descrição eu vou deixar o link para você se cadastrar e receber o seu acesso. E confia na gente, esse vai ser um conteúdo extremamente transformador. Vale a pena participar. Toca no link que está aqui embaixo e se inscreve. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você.